Vou chamar agora, então, para o nosso segundo painel, que é o protagonismo, né? A Ana Carolina e a Fabi Silva, duas queridas que fizeram parte da nossa última turma, agora que encerrou no final do ano, e vão trazer um olhar que eu tô louca para escutar. Carol, tá por aí? Tô sim, Fran. Boa noite, tudo bem? Olá, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A gente Olá, está Sil. muito feliz com a tua presença e por ter aceitado esse nosso convite de estar aqui hoje. Muito obrigada Bom, mesmo. Boa noite a todos. o tema proposto, então, é conversar um pouquinho sobre o machismo do feminino. Quero que tu nos conte, então, qual Isso. é este olhar, né? E como é que a gente pode trabalhar isso para conseguir ter mais habilidades, para conseguir ultrapassar esse ano de 2021. A palavra está contigo, Carol. Obrigada. Pois é. Então, assim, em meados do século XIX, as roupas das crianças, até então, elas eram brancas. Os pais não tinham a mínima preocupação em diferenciar menino de menina. Só que um artigo que foi feito pela Earnshaw Infant Department decidiu que a cor do homem era uma cor rosa e da mulher era uma cor azul, simplesmente porque o rosa é uma cor forte e decidida e o azul uma cor delicada e amável. Então, por isso que eu vim de rosa hoje e vim trazer um pouco dessa noção de masculino e feminino aí. Vou tentar fazer Na verdade, a gente não tenta fazer apologia de forma alguma, né? Ainda mais se tratando de feminino, de masculino, principalmente de liderança. Então, na verdade, eu quis trazer um pouco essa visão, porque é muito enraizado a ideia de masculino, como as ideias masculinas como se fossem ruins e as femininas como se fossem boas. Os homens sendo decididos e as mulheres sendo vulneráveis. Então, é sempre essa dicotomia que a gente sofre, né, como mulher, e isso acaba sendo aceito ao longo da nossa trajetória. Desde criança, a gente aprende a ser resignado, a ser mais compreensivo, a ter que atender às demandas da casa, ao invés de simplesmente fazer o que tem vontade. Então, isso vai sendo construído ao longo da nossa história, principalmente a profissional. Por isso que eu quis vou entrar um pouco nesse tema, sobre como que a gente, quanto mulher, ainda tem atitudes femininas na nossa vida. Então, a Carol, né, ela até antecipou aqui também, é bem bacana, né, Lígia e Fran, como que vocês conseguem encadear muito bem os assuntos, porque ela falou muito sobre a questão de perpetuidade, né, que esse novo mundo que a gente passa a viver, ele não é mais, a gente não consegue ver mais a longevidade dele. E ela também antecipou a questão que nos últimos 10 anos houve uma queda nos cargos de liderança de mulheres. Então, de 9% caiu para 5%. E isso no Brasil, o caso é bem mais grave. Um estudo de 2017 da consultoria da Korn Ferry falou que no Brasil, 45% das empresas brasileiras sequer tem uma mulher em posição de liderança. E as mulheres, de modo geral, elas estudam 55% a mais. No Brasil todo, são 62% delas têm graduação. Então, a gente consegue perceber, e ainda além do mais, a gente tem 24% de diferença salarial para mesmos cargos entre mulher e homem. E um estudo que a ONU fez, ela entendeu que, para conseguir fazer essa equidade no mercado de trabalho entre mulher e homem, baseado na situação atual que o mundo está, demandaria mais 217 anos para a gente conseguir equalizar essa diferença entre o encarreiramento e profissão feminino e masculino. Então, para que eu estou querendo trazer esse panorama? No Brasil, a gente tem em torno de 8% das empresas, apenas 8% das empresas têm mulheres na presidência. Na minha instituição, né, a gente não tem nenhuma mulher nem na vice-presidência. E é uma empresa longeva, né, uma empresa muito grande, uma empresa que tem 97 mil funcionários. Então, a gente tem uma discrepância muito grande e, mais ou menos como acontece no Brasil, nosso quadro é de 42% de mulheres, sendo das quais apenas 6% exercem cargos de liderança. Então, é uma realidade, e por que é tão interessante a gente pensar sobre a questão de perpetuidade? Se a visão do mundo é não ter mais a estabilidade e a noção de que isso vai permanecer, para nós, mulheres, é muito mais difícil a gente perceber a nossa continuidade na liderança.
Eu mesmo não entrei na liderança ainda, né? O meu cargo atual, eu ainda não cheguei nesse cargo de liderança, mas eu percebo aonde eu trabalho como isso afeta bastante, como a mulher ela se sente insegura por não perceber o próximo passo, né? Então, por que a gente tem que conversar sobre liderança feminina? Por que isso é importante? A diversidade, como a gente vem conversando aí, ela é importante em todos os ciclos que a gente convive, seja família, seja no trabalho, uma rede de amigos, na academia, o que for. A diversidade, ela permite a inovação, ela permite a maior cultura inclusiva, uma maior representatividade de vários públicos. E isso melhora a comunicação, a resiliência, a compreensão, a liderança compassiva, principalmente. Então, é muito importante a gente estar sempre discutindo sobre essa questão de liderança. E aí eu pergunto, por que a gente, quanto mulher, não consegue, então, entrar, já que a gente tem tanta importância numa empresa? Porque, por exemplo, existe um estudo, né, que quando você cria diversidade no ambiente corporativo, tem uma conta que foi realizada que a economia global, considerando como um ativo essa diversidade, ela teria um incremento de mais 6% na sua margem de lucro. Isso representa 12 trilhões no PIB mundial. Então, a gente ter inclusão, sejam de raça, de gênero, de sexo, de pessoas com deficiência, de homossexuais, da forma que for, a gente tende, inclusive, nas empresas, ter uma melhor margem de lucro. Isso é importante para a continuidade dos negócios, do mundo como todo e nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar muito quanto mulher, o que nos atrapalha, portanto, a alcançar esses cargos. Será que é simplesmente a nossa autoestima? Será que são os vieses que a gente cria? Ou seja, aquelas formas inconscientes de que a mulher ela sempre tem que ficar por trás, é o homem que é o decidido, a mulher que é a compassiva. Então, a gente tem que começar a entender. Só que não é tão fácil, né? Quando a gente vai entender a questão do machismo estrutural, por que a gente tem que pensar e falar sobre machismo? Na verdade, o machismo não é algo que a gente quer endemonizar os homens, pelo contrário. Tal como eu acho que várias mulheres também, como vocês, a gente tem homens maravilhosos na nossa vida, né? Quando a gente fala do machismo, a gente não está dizendo do masculino, a gente está dizendo da desvirtuação do masculino. A gente está afastando a ideia da humanidade que possa existir. Por quê? Para ter uma ideia, no Brasil, o direito ao voto ele só chegou em 1936. A mulher ela só teve direito de poder trabalhar sem a autorização do marido em 1962, há 59 anos atrás, é muito pouco tempo. E isso, a gente vai percebendo como que isso vai ficando enraizado, a necessidade da mulher ter que se provar o tempo todo, ela ter que fazer 2 vezes para mostrar que está bom, ela ter que aceitar as formas ridículas, né, de agir quando ela quer engravidar, quando ela decide ter uma família, e como que isso vai afetar, porque ela é julgada que ela é incompetente e irresponsável. Então, a gente passa por diversos cenários que nos coloca à prova o tempo todo que a gente tem, que a gente é boa, que a gente é merecedora, que a gente consegue. E isso é enraizado, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, e principalmente os homens, de entender o valor da mulher, porque não é simplesmente a mulher se tornar masculinizada, mas ela exercer o feminino dela da forma maternal, afetiva, detalhista, dela observar com mais compreensão e de forma mais compassiva o outro, porque ela tem um pouco mais de paciência, de delicadeza, de um ouvido, de um afeto, da resignação, talvez pelo condicionamento ao longo da vida, ela consiga perceber isso um pouco melhor. Então, a gente tem que entender como que o preconceito também está enraizado em nós, e como que a gente vai vencer esse preconceito. A mulher, ela entendendo dessa forma. Então, só falando um pouco mais de estudo, né, porque aí também, por ser mulher, a gente tem que pesquisar um pouco mais para a gente conseguir provar e comprovar realmente que o que a gente fala é bom também, é interessante, que possa ser ouvido. Então, teve um estudo feito com homens apenas, que 81% foi perguntado para eles se eles acham que no Brasil existe machismo.
e 81% deles disseram que sim, que existe o machismo, tem bastante machismo. E desses homens que foram entrevistados, perguntaram a eles se eles se consideram machistas. E apenas 3% disseram que se consideram bastante machistas. Então, a conta não fecha. Se 81% deles acham que tem machismo e só 3% que se consideram machistas, e aí? Se chama preconceito velado, né? A gente sabe que isso é importante da gente observar, que a gente tem que entender o quanto disso também nós somos responsáveis, quanto mulheres, seja na forma que a gente lida com a posse sobre as nossas decisões e como que a gente pode superar isso também. Então, acho que a gente vai ter mais um quadro aí na frente que a Fabiane vai entrar um pouco mais sobre os vieses inconscientes, mas a gente tem que perceber, quanto mulher, qual que é a nossa responsabilidade sobre toda essa carga hereditária que a gente trouxe, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais o que daquilo a gente está trazendo quanto preconceito para nós também. Quais são os vieses inconscientes que a gente carrega. Eu tenho uma questão muito particular, porque a minha vida inteira, assim, eu entendi que a forma de eu me portar na sociedade, seja no trabalho, seja entre os colegas, por eu ter um olho claro, né, isso acaba chamando um pouco mais de atenção, e não sei por qual motivo, acaba tendo um privilégio, ridiculamente dessa forma, mas eu poderia ser aceita se eu tivesse um cabelo liso, louro, porque eu tenho olho claro. Então, isso foi algo que eu construí ao longo da minha vida, minha estrutura psicológica. E há 2 anos eu consegui cair uma ficha, entender o quanto que isso estava influenciando na minha vida pessoal, quanto que isso poderia me tirar do meu propósito, do meu centro de vida, né, do que eu sou importante de fato. E isso me trouxe para a realidade a ponto de eu conseguir me olhar e falar assim, nossa, eu sou muito bonita da forma que eu sou, eu consigo me enxergar. Então, não existem padrões, a gente que acaba aceitando todos eles. Então, assim, falando muito de protagonismo, né? O que é o protagonismo? É eu me colocar no centro, é eu me colocar no palco, é eu ter a determinação, a atitude, a vontade. Então, assim, a forma da gente se colocar e vencer toda essa carga hereditária não é a gente ter ódio do que passou, mas é a gente entender que foi um processo, todo processo, ele traz consigo grandes ensinamentos, e ele só nos dá a oportunidade da gente fazer diferente e fazer melhor. Então, enquanto mulher, o que a gente precisa fazer para exercer, claro, para a gente exercer exatamente essa liderança, é a gente ter essa determinação, que vista de blusa rosa, por exemplo, que seja para a gente se representar, mas que seja de vermelho, de azul, de amarelo, da forma que for, mas a gente entender o próprio valor, a atitude e a força de vontade da gente conseguir vencer todas essas barreiras e acreditar no próprio potencial. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada pelas tuas palavras, né, por trazer dados também, que às vezes a gente acaba ficando muito só no achismo, né, e tu está trazendo algumas questões que são super reflexivas.